agora do cego Bartimeu. Talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar agora, por isso a importância de você pegar a sua Bíblia, uma caneta, um papel ou um caderno, para você anotar o que eu vou te dar aqui de informação. Beleza? Vamos lá? O texto está localizado nos 3 evangelhos, mas o evangelho que eu vou tomar por base é o evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Eu vou ir lendo os versículos e vou explicando cada um deles. Correto? Vamos lá? O texto diz assim, ó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Vamos lá, vamos entender isso aqui? Primeiro, o texto faz menção de 2 Jericó. Olha só, no verso de número 46, ele diz assim, ó, depois foram para Jericó. Quando a Bíblia inicia dizendo que Jesus e seus discípulos e essa multidão que estava seguindo a Jesus pelo caminho, eles foram para Jericó, essa Jericó está se referindo à Nova Jericó, porque haviam 2. A Jericó, que era do Antigo Testamento, que foi destruída por Josué, e houve um mandamento, houve uma ordem de não reconstruir aquela cidade. Então, essa cidade fala da Nova Jericó. Primeiro verso aqui está falando da Nova Jericó, a Jericó do Novo Testamento. E aí o texto segue dizendo, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Então, que Jericó é essa? Perceba, Jesus estava passando pela velha Jericó e indo em direção à Nova Jericó, ok? Então, Jesus estava próximo à antiga Jericó e ele estava indo em direção à Jericó do Novo Testamento. E aí o texto diz, ó, e saindo ele de Jericó, que Jericó é essa? A Jericó antiga, que estava só as ruínas, beleza? Então, é muito importante você entender esses detalhes. Continuando. Então, Jesus estava sendo acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. Aí o texto, ele vai inserir aqui na história o seguinte, Bartimeu, o cego. Não é um cego, é o cego. Por que o cego? Porque Bartimeu não era qualquer um cego. Ele tinha família, ele tinha pai, ele tinha talvez familiares próximos, ok? Então Bartimeu não é o nome dele. A palavra Bartimeu vem do aramaico. Bar quer dizer filho e Timeu é o nome do pai. Quem era Timeu? A história não vai deixar claro quem era este homem, mas o autor faz questão de mencionar o nome do pai, porque talvez ele era um homem muito conhecido. Então, o nome Timeu significa honrado, significa digno de respeito. Então, provavelmente, ele era um homem muito conhecido, ele era um homem respeitado e honrado, mas tinha um filho que era cego. E aí depois nós vamos falar se de fato esse Bartimeu aqui, né, o filho de Timeu, vamos falar se ele realmente ele nasceu cego ou ele se tornou cego. Vamos entender isso no texto, mas vamos lá, vamos continuar. E o texto diz que ele estava assentado junto do caminho, mendigando. Ou seja, o texto ele é muito enfático em mostrar que esse cego ele estava assentado no encostamento, à beira do caminho, pedindo esmola, pedindo uma ajuda a quem passava por ali. Então essa era a vida de Bartimeu. Continuando o texto, verso 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, que significa salvação, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, aqui eu quero explicar algo para você muito importante. Bartimeu estava cometendo um grande erro aqui. Qual foi o erro que ele estava cometendo? Ele estava sujeito a ser punido pelo Império Romano. Roma tolerava que você praticasse a sua religião. Roma não estava nem aí para a sua fé. Você poderia professar a sua fé, você poderia exercer livremente a sua religião. Se Roma percebesse que alguém estava tentando fazer uma revolta, Roma intervia rapidamente. Então, o que é que Bartimeu está fazendo aqui? Bartimeu está constatando, está validando, está afirmando que Jesus era da linhagem de Davi. Ou seja, no período em que Roma estava governando, todos aqueles que ajudavam Roma a governar não fazia parte da linhagem de Davi. Então, quando a multidão ouve Bartimeu dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu está afirmando que Jesus, ele é da linhagem de Davi. Bartimeu estava afirmando que Jesus, ele tinha o sangue real. Então ele acreditava que ele era o rei dos judeus. Olha isso.
aquela atitude do cego poderia atrair os soldados romanos para acabar com aquela passeata que eles estavam fazendo, entende? Então, por isso que a multidão pede para ele se calar. Tem muita gente que não entende isso. Continua no texto. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele não se preocupa com o que Roma pensa. Ele entende de fato que Jesus poderia resolver o seu problema. Verso 49. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, a insistência daquele cego em clamar, em gritar de uma forma que ninguém gritou, fez Jesus parar e dizer à multidão. Aqueles que disseram para ele calar a boca, Jesus falou: manda chamá-lo, porque eu quero falar com ele. E aí, a própria multidão que mandou-o calar a boca é a mesma que vai chegar até ele e dizer: tem bom ânimo, porque ele te chama. E a multidão teve que levá-lo até Jesus. Tá? Verso de número 50. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos entender essa questão da capa. A capa que Bartimeu usava era, na verdade, uma identidade. A capa identificava-o como alguém que estava ali para pedir esmola. Para que a capa servia? A capa, ela servia para ele dormir, ou seja, servia como um colchão. A capa servia para protegê-lo do frio ou do sol. A capa servia para ele sentar em cima. A capa servia para ele estender à sua frente para que as pessoas colocassem moeda. Então, aquela capa fazia parte da sua identidade. Aquela capa fazia parte de quem ele era. Quando a multidão o leva até Jesus, e ele sabe que Jesus está lhe chamando, ele entende com essa atitude que ele não vai mais precisar dessa capa. Aquela vida que ele tinha, ele não vai ter, porque quando Jesus chama alguém, é para resolver o problema daquela pessoa. Quando ele ouviu alguém dizer, Jesus te chama, ele automaticamente pega a capa e lança ela de si, ok? Ele não vai precisar mais dessa vida velha. Continuando no texto, verso 51 diz: E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? Parece que essa pergunta é uma pergunta óbvia, mas não é uma pergunta óbvia. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Porque se você for perceber, não é todo mundo que quer mudar de vida. A pergunta de Jesus para ele foi a seguinte: nas entrelinhas, Jesus está perguntando: você quer de fato mudar de vida? Você quer sair dessa vida de pedinte? Você quer mudar a tua história, ao invés de ficar sentado à beira do caminho, pedindo a quem passa: me dá uma moeda, me dá uma ajuda, por favor, e você ficar dependendo disso? Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua vida? Essa pergunta, que queres que eu te faça, está carregada de todos esses sentidos que eu acabei de falar. Então, quando Jesus faz a pergunta, o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. Que eu tenha vista. Em outras versões, está escrito que eu torne a ver. Então, eu vou buscar essa palavra no grego, que eu torne a ver. O grego vai dar o sentido de que, possivelmente, esse cego não nasceu cego. Ele se tornou cego ao longo do tempo. Então, por isso que em algumas versões está escrito que eu torne a ver. Tá? Então, vamos lá. Verso de número 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Um outro detalhe importantíssimo, que a expressão caminho não fala de um trajeto que eles estavam fazendo. Não se refere à rua que eles estavam percorrendo. Mas o caminho aqui é que aquele homem que era cego e agora estava vendo, ele começou a ser discípulo de Jesus. Ele começou a seguir os princípios de Jesus. Você lembra que lá no livro de Atos, aqueles que seguiam a Jesus, eles foram chamados de os do caminho? Porque essa expressão do caminho significa aqueles que seguem a doutrina de Jesus. Então, quando o texto diz: e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, essa expressão salvou significa que Jesus traz cura, não só física para ele, mas Jesus traz cura para a sua alma. Jesus traz cura interior. E quando ele percebe que houve instantaneamente cura física e cura interior, ele não vai abrir mão de seguir Jesus. Ele começa a seguir Jesus por este caminho, o caminho da doutrina, o caminho do ensinamento. Percebe? Então, que possamos aprender com Bartimeu. Quando Deus nos abençoar, quando Deus nos trazer a cura que precisamos, nós não venhamos nos afastar de Deus, mas que continuemos a segui-lo
por esse caminho da doutrina. Espero que esse texto possa ter abençoado a sua vida. Se você entendeu o que eu expliquei, deixa aí um comentário o que você achou do texto e compartilhe com outras pessoas para que eles possam entender mais da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo vídeo.